O sentimento dos investidores americanos está atingindo patamares extremamente negativos e vendedores. A última vez que chegou nesses níveis aqui pela medição do pessoal aqui da Merrill Lynch foi praticamente aqui na região de 2022, quase 2023. E isso está fazendo todo o mercado americano ter um sell-off, ter vendas e ter uma certa continuidade aqui de algumas, enfim, de algumas quedas que está acontecendo, né? Tudo isso está sendo muito motivado por causa do tal tarifaço aqui em relação ao Trump, né? Trump vem aí para no dia 2 de abril fazer um grande anúncio que pode ser uma grande retomada de novas tarifas, um novo tarifaço e mais notícias ruins possivelmente para o mercado financeiro. Olha, já comenta aí para mim se você acha que esse tarifaço vai prejudicar o mercado ou se isso de alguma forma vai ajudar as coisas e os índices vão voltar a subir, tá bom? Eu não vou ficar aqui muito preocupado em relação às notícias e à política, eu sei que isso é importante, mas não é o intuito desse vídeo. Eu quero muito falar com vocês sobre a questão geral dessa semana, em relação aqui aos índices, mas também em relação a essa guerra tarifária, uma visão que eu tô tendo, tá? Esse vídeo vai ter duas partes, a primeira parte tá aqui pública no YouTube, a segunda eu vou fazer lá na comunidade fechada, que são as minhas projeções pro mercado para a próxima semana e para os próximos dias, tá bom? Mas o que importa mesmo, galera, principalmente para quem investe aí para médio e longo prazo, é em momentos que a gente tem exageros assim de sentimento de investidores bearish, né? Bearish vem aqui de urso, né? Então é aquele sentimento mais vendedor, um sentimento um pouco mais negativo, né? Quando a gente tem esses sentimentos, geralmente o mercado ele ou está próximo de um fundo ou pelo menos ele não vai mais cair tanto assim, tá bom? Óbvio que isso não é uma verdade absoluta, o mercado tem riscos, ele pode cair mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas se a gente for pegar aqui esses dados aqui recentes, relacionados aqui a 2022, 2023, são dados recentes, né, de certa forma recente para o mercado financeiro, quando a gente tem esse índice atingindo menos 40%, como a gente tem agora em 2025, a gente teve aqui no passado, né, uma situação um tanto quanto parecida. Então o mercado ele já vinha aqui de um certo sell-off, né, ele estava aqui com uma queda muito maior, de 26%, por exemplo, de crise, né, de queda, de correção aqui de drawdown, tá bom? E aí ele atingiu aqui os pessimismos, um pessimismo supremo, né? A máxima dos índices de pessimismo mais alta aqui, pelo menos dessa informação que a gente tem aqui, um pouco mais recente aqui do pessoal da Merrill Lynch, tá bom? Esse relatório aqui é um dos relatórios semanais que eu leio aqui da Merrill Lynch, eu também leio do Bank of America, leio da BlackRock, eu leio de várias dessas instituições aqui, gestoras e grandes bancos e grandes fundos, porque eles trazem insights muito legais pra gente conhecer, tá bom? Inclusive eu vou fazer um vídeo com várias opções e olhando os principais para vocês também poderem, por exemplo, fazer as suas leituras e os seus estudos, que essa aqui, querendo ou não, é a forma mais inteligente de você ler e se informar sobre o mercado financeiro, tá? Mas isso eu vou deixar para falar lá no vídeo que eu vou fazer ainda, deve sair semana que vem. E aqui eles já comentam logo depois que o S&P, principalmente, né, ele está sentindo bastante essas correções recentes, tá? O que eles querem dizer aqui com essa imagem, tá? Basicamente, o S&P, que é a linha azul, né, obviamente, o preço dele, né, ele está quebrando aqui diversas médias móveis, tá? O que isso quer dizer? Não é que a média móvel, ela é uma verdade suprema, não é que ela não pode passar, tá bom, pessoal? Eu sou analista técnico, eu gosto bastante de olhar para os indicadores também, mas eu tenho uma certa tranquilidade em olhar para eles, tá? Eu acho que eles não são verdade absoluta para nada, tá bom? Mas elas servem de várias coisas, né? Primeiro, servem de suportes móveis, né? Suportes que o preço tende a ter rebates naquela região, e isso não é só porque é uma linha no gráfico, é porque tem muitos robôs que operam isso, tem pessoas também que operam isso. E também essas médias móveis, elas dizem muito sobre o comportamento que o preço teve ao longo do tempo. Então, em termos móveis, ele está abaixo da média recente de vários prazos. E aqui eles têm 50 dias, 100 dias e 200 dias. Isso aqui é mais ou menos 2 meses, 2, 3 meses, 6 meses e 1 ano, tá? Mais ou menos isso. Então, o que eles querem dizer aqui com essa imagem, com esse pequeno estudo, é que o S&P ele está quebrando um padrão que naturalmente em mercados muito de alta, muito fortes, ele tenderia a não quebrar, tá certo? Mas, lembrem, não é uma verdade absoluta, tá? Isso aqui são linhas e são indicadores, tá, pessoal? Eu demorei um certo tempo para aprender que indicadores não são verdades absolutas, tá certo? E às vezes eu queria que os indicadores nos dissessem as coisas e eles não dizem, tá? Você tem que saber entender, saber analisar.
enfim, buscar informações diferenciadas, né, fazer suas próprias análises, porque em diversas ocasiões as médias móveis, por exemplo, elas seguram o preço, mas tem outras que elas não seguram e que ele é quebrado. Tem outros que eles são quebrados e que eles simplesmente, depois de quebrar, continuam em queda. E tem outros momentos que após romper ali essa mediazinha, eles voltam lá para cima e retomam tendência de alta. Será que é o que vai acontecer agora? Não sei, mas eu quero muito a sua opinião. E já aproveita, deixa o like e se inscreve para mais análises como essa. Bom, então olhando aqui para o S&P, a gente percebe que ele teve aqui um certo repique um pouco técnico. Eu achava que esse repique ia ser um pouquinho maior, inclusive, mas não tem problema, é o que o mercado faz, o mercado é uma entidade difícil de a gente brigar, tá bom? E agora o S&P ele fica aqui então com um certo ar de pessimismo, tá? Será que essas tarifas novas que o Trump vai trazer serão tão ruins assim? Será? Eu vou entregar um pouco do que eu acho aqui no YouTube, tá? Mas eu vou fazer a análise completa lá na comunidade, mas assim, pessoal, eu acho que vem sim um tarifaço muito violento, tá? Muito violento. Eu acho que o S&P ainda tem espaço para cair consideravelmente, tá bom? Mas eu acho que em algum momento o Trump vai conseguir rolar a dívida americana, ele vai conseguir baixar os juros, ele vai conseguir baixar a inflação e ele vai falar assim: "Ah, é verdade, né? Tarifas são ruins e prejudicam muitas pessoas e muitos países. Vamos retirar as tarifas." E isso pode desencadear um movimento de alta nas bolsas de novo. Tá? Isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo. Obviamente você tem que considerar várias coisas. Obviamente você tem que considerar se vale a pena comprar SP500 na sua carteira. Às vezes nem vale a pena. Às vezes o seu perfil de risco nem é esse. E mais importante, a carteira ela precisa conversar, tá bom? Então não é só porque o S&P está nesse imbróglio financeiro e ele carrega consigo, por exemplo, o próprio Bitcoin também, que é bem correlacionado, que você não precisa olhar para as outras oportunidades e para os outros mercados. O Ibovespa, por exemplo, ele não é o meu ativo preferido, tá bom? Mas ele vem aqui tendo boas altas recentemente e também veio se mantendo aqui muito próximo desses topos recentes, tá certo? Então o Ibovespa aqui, ele tá aqui próximo de quê? Cara, 4% do topo histórico, tá? Então isso aqui para uma semana de animação aqui no pregão nacional, se o dinheiro rotacionar dos Estados Unidos para o Brasil, para os emergentes, né? Através de ETFs, através de ações, que seja, cara, isso aqui dá para bater o topo histórico fácil, 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 tá bom? Vou dar mais detalhes lá na comunidade. E os fundos imobiliários também vêm de uma pernada aqui de alta muito, muito considerável. Vai pegar mais recente aqui, pelo menos, a mais contínua, né? Já vem de 10% de alta dos fundos imobiliários. Então, para quem conseguiu segurar aí a alocação da carteira e, enfim, né, não ficar desesperado, segue aqui com bons ganhos aqui, boas posições, né? E aqui eu quero deixar um comentário final um pouco mais polêmico e eu quero muito a opinião de vocês, porque além daquele estudo ali do pessimismo aqui do pessoal da Merrill Lynch, eles publicaram aqui outros dois dados aqui, outros dois gráficos, né? Justamente de uma coisa bem estranha e bem interessante que vai ficar pelo menos aqui no meu radar, tá? Eu quis fazer esse vídeo um pouquinho mais técnico para vocês também conhecerem um pouco das coisas que eu olho, um pouco das coisas que eu acompanho e ver se esse tipo de conteúdo interessa a vocês para poder trazer isso aqui um pouquinho mais, tá bom? Então aqui eles detalham que existe uma certa problemática envolvida em relação aqui aos gastos na defesa, aqueles gastos de exército, de armamento, né, de armas em geral, versus o pagamento aqui das contas públicas no sentido da dívida pública, tá bom? Então, quanto o governo tem que pagar aqui de juros das dívida pública. Não é das contas públicas, tá bom? É da dívida pública, é o termo mais correto. E o que acontece é que existe um bordão aí no mercado financeiro que quando um governo ele tem mais gastos em relação a esses juros da dívida pública do que o gasto que ele tem em defesa, essa é uma nação em declínio, tá bom? Essa é uma das máximas do mercado financeiro, não vou discutir aqui se está certo, se está errado, se eu concordo ou se eu discordo, eu quero saber a sua opinião, mas, de certa forma, nós estamos aqui em um território muito tênue, aqui, nós estamos aqui numa linha muito tênue entre esses dois gastos, tá? Lembrando que isso aqui já foi muito parecido no passado também, tá certo? E nada impede desse mesmo cenário ocorrer aqui para baixo, ou então a gente tem um cenário totalmente novo que, de fato, os Estados Unidos têm mais pagamentos de juros do que gastos com defesa. Tá? A gente sabe que existe todo um contexto macroeconômico agora, tem menos gastos com defesa, porque agora eles também estão gastando com menos doações que eles faziam para a OTAN, para os outros países. Cara, tem todo um imbróglio macroeconômico. Nem eu sou especialista nisso e eu acho que a gente também não precisa ser, mas são sinais que, de certa forma, podem sinalizar problemáticas no futuro. Se isso vai ser relevante para você, para sua carteira e para suas alocações, daí eu já não sei. Eu
mas de certa forma é importante para o mundo, tá bom? E claro que no final das contas você não pode ficar refém apenas de notícias para investir, para comprar e para vender os seus ativos. Você tem que ter claramente qual deles que é o seu facilitador para chegar nos seus objetivos, se é crescimento de patrimônio ou se é renda passiva. Por isso que a sua carteira ela pode estar muito bem montada, olhando para esses objetivos. E é isso que eu faço e que eu ofereço para os clientes aqui com as carteiras recomendadas Resulta Capital. Tem aqui um QR Code na tela, um link na descrição, em que eu mostro para você como é que eu faço as carteiras recomendadas para os clientes. E vou deixar meu último comentário aqui em relação aos juros futuros. Durante a semana, os juros futuros caíram bastante. Teve um determinado momento que eles estavam em uma correção bem interessante, principalmente ali os de curto e médio prazo, tá bom? E isso sinaliza, de certa forma, que o mercado, naquele momento, ele estava mais confiante com a economia brasileira, com as taxas de juros e assim por diante. Mas, de certa forma, ao longo da semana, eles voltaram a fechar um pouco mais altos e um pouco mais receosos, tá? Não é um momento, acho que, de tanto desespero de juros interno aqui do Brasil. Acho que aqui a questão já está um pouco mais controlada, já está um pouco menos sem surpresa, mas, de certa forma, a gente tem que ficar de olho e ficar acompanhando isso aqui tudo. Porque é os juros que vai impactar na bolsa brasileira e também no dólar, tá certo? Na realidade, ele impacta em tudo, né? Até mesmo na renda fixa, né? Obviamente. Então, o dólar aqui fechando aqui com 5,75 aqui próximo do pregão aqui de sexta-feira. É praticamente estabilidade na semana. Ele vem aqui de um período de mais descanso, né? Então, o dólar real aqui sentindo a diferença entre a fraqueza do dólar internacional, ou seja, isso traz, de certa forma, um peso positivo aqui para o Brasil, mas também sentindo aqui as dúvidas e a alta dos juros internos. Tá? Então tem todo esse mix, todo esse grande imbróglio para ser resolvido. E você, claro, não precisa acertar para onde o mercado vai, tá bom? Nem você, nem eu, nem nenhuma pessoa física, tá certo? Nosso trabalho como bons investidores é ter boas alocações, ter boas exposições e ao longo do tempo ir fazendo os ajustes e ir fazendo os rebalanceamentos. E lembrando que, claro, o mercado ele é volátil, principalmente no mercado de ações como o SP500, e ele tem altas e tem baixas, mas você não pode ser guiado apenas pelas emoções ou pelo medo, tá bom? Vou deixar bem grande aqui que eu tô falando do momento de agora para você, enfim, considerar essa reflexão aí na sua vida e na sua carteira, tá bom? Tô deixando recomendado aqui um vídeo então sobre o medo nos investimentos, como ele atrapalha o seu viés. Muito obrigado pela sua inscrição e o seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.